eu sou Christian Percy e eu vou fazer a apresentação de dois artigos sobre a eletromiografia de superfície em estudos relativos à produção de força, e o outro artigo é uma avaliação do posicionamento da unidade de exibição visual por eletromiografia, postura, desconforto e preferência. No primeiro artigo, temos o objetivo dele, que foi apresentar os diferentes usos da técnica de eletromiografia dentro da área das ciências do movimento humano, na parte de biomecânica, mediante uma revisão de literatura, onde eles tabelaram e analisaram 105 artigos científicos que relacionam a eletromiografia com o estudo de diferentes variáveis presentes no exercício físico, já que a investigação do padrão de contração muscular sobre o efeito da fadiga muscular localizada, a eletromiografia tem sido a técnica diagnosticada mais utilizada. Na metodologia, temos a fonte de pesquisa, que foi o Google Acadêmico, que eles não levaram em consideração as restrições de datas. As palavras-chave na pesquisa foi eletromiografia, fadiga muscular localizada, músculos abdominais e produção de força muscular. O delineamento dessa pesquisa teve os artigos que trabalhassem com os protocolos, que simulassem as situações de treinamento físico e que fizessem uso da eletromiografia como instrumento principal de coleta de dados, incluindo tanto os protocolos de execução isométrica quanto de dinâmica. O tabelamento desses artigos por ordem crescente de publicação, mais antigo ou mais recente, e os filtros eles não foram considerados os trabalhos de conclusão, e nos filtros não foram considerados trabalhos de conclusão de curso, nem trabalhos cujo acesso não é gratuito. Desses 105 artigos lidos integralmente, 44 foram utilizados como suporte de revisão de literatura e 61 tiveram suas metodologias e resultados tabelados em dois grupos. 36 artigos que estudaram a fadiga muscular localizada em diversos músculos da musculatura esquelética e 25 artigos que estudaram a produção de força muscular, tanto em protocolos isométricos quanto dinâmicos. A eletromiografia ela é uma técnica que monitora a atividade elétrica nas membranas excitáveis, usada dentro da biomecânica tanto para identificação do início da ativação muscular, para relacionar a produção de força no músculo e identificar os processos que ocorrem na musculatura em situação da fadiga muscular. Uma observação que os autores eles consideraram importante é que para a aquisição desse sinal, e posterior análise não poderiam ignorar os ajustes de parâmetros, que é a frequência de amostragem, os eletrodos, os filtros, conversores analógico e digital e os computadores responsáveis pelo armazenamento dos dados, os que devem ser ajustados sempre dependendo do uso e do objetivo de cada estudo. E falando um pouco sobre a eletromiografia e a fadiga muscular localizada, esses autores eles entendem, mediante os estudos de Volstead e Marchetti, que a eletromiografia de superfície é um instrumento que permite estudar o fenômeno da fadiga muscular pelos diversos meios de processamento de sinal, mediante análise da amplitude e do espectro de potência do sinal obtido nos músculos. Assim, eles consideram que a abordagem do estudo fadiga muscular localizada pela técnica AMG, mediante da monitorização e quantificação da alteração espectral do sinal AMG, permite observar a evolução no tempo dos processos bioquímicos e fisiológicos relacionados à fadiga muscular. Esses autores eles destacaram que através da eletromiografia a eletromiografia é mais recomendada, porque ele tem uma maior confiabilidade quanto o protocolo do estudo em condições isométricas, pois para situações dinâmicas a técnica não tem a mesma fidedignidade, porque ocorre durante o movimento pode ocasionar novas unidades motoras próximas da amplitude do movimento e, com a continuação, apresentam síntese dos artigos e relacionam a produção de força com a eletromiografia. Os resultados. Na análise e da revisão bibliográfica dos 61 artigos que foram tabelados, os autores obtiveram os seguintes resultados.
36 estudaram a fadiga muscular, sendo 11 desses o que fizeram na região abdominal, 25 estudaram a produção de força, dentre quais 16 utilizaram protocolos isométricos e 8 fizeram uso de experimentos dinâmicos. Do total dos estudos voltados para a fadiga muscular, 33 obtiveram os resultados esperados e 3 autores encontraram resultados insatisfatórios. Dos 25 que estudaram a produção de força, 2 não obtiveram resultados significativos entre a produção de força e o sinal eletromiográfico. As conclusões. Os autores consideraram que a aplicação da eletromiografia na área das ciências do movimento humano são amplas. A maioria das publicações concentra o destino da técnica para estudo da fadiga muscular localizada, e o segundo maior campo de utilização da técnica é o estudo da produção de força muscular. E não há muitos estudos da aplicação da eletromiografia em situações dinâmicas, como eu tinha falado anteriormente, por conta que pode gerar novas unidades motoras próximas, o que vai dificultar a captação desses dados. E os diferentes protocolos e metodologias no uso da técnica talvez seja uma das maiores dificuldades para a área quanto à comparação de resultados. Em suma, os autores consideram que se pretende investigar a respeito das funções biomecânicas e dos processos fisiológicos que ocorrem nos músculos, tanto durante o exercício físico como nas atividades cotidianas, como no dia a dia, a eletromiografia ainda é o melhor e mais utilizada técnica, e também a mais disponível. Agora o segundo artigo, que fala sobre uma avaliação do posicionamento da unidade de exibição visual por eletromiografia, postura, desconforto e preferência. Nesse trabalho foi abordada uma avaliação do posicionamento com uma unidade de exibição visual por eletromiografia, postura, desconforto e preferência, onde foi realizada uma pesquisa e uma revisão de literatura sobre o uso de uma unidade de exibição, que é um monitor, em posição alta e em posição baixa, e qual seria a recomendação para o melhor uso dessas... E qual seria a melhor recomendação de uso, porém que essas recomendações elas se tornaram conflitantes. A metodologia do trabalho. Na pesquisa foi utilizado 20 pessoas com postura normal, 10 do sexo masculino e 10 do sexo feminino dentro da faixa etária de trabalho, e foi pedido para realizarem uma atividade no computador por 20 minutos, com duas condições de posicionamento, uma que é o monitor estava mais elevado e outro com o monitor mais embaixo. Os resultados. Os resultados de usuário foram que 12 pessoas eles tiveram preferência pelo monitor mais alto, 7 preferiram o monitor mais baixo e 1 não teve preferência. E o resultado da eletromiografia indicou que os ângulos do olhar, cabeça, pescoço e tronco foram maiores, mais flexionados, no monitor mais baixo, enquanto que analisando o trapézio, os músculos eretores da coluna cervical e torácica, apresentou uma atividade eletromiográfica menor com o monitor mais elevado, mais alto. Conclusões. Ainda não se tem pesquisas que indicam a melhor relação de postura de monitor para períodos prolongados, para que as recomendações de um monitor alto sejam plausíveis, porque esse estudo ele só realizou uma pesquisa de uma atividade que durou apenas 20 minutos. Só que esse artigo ele buscou incluir também a postura, o desconforto e a preferência da pessoa. Embora a eletromiografia tenha indicado uma menor atividade muscular e menores ângulos de inclinação usando um monitor alto, porém esse estudo levou em consideração as diferenças experimentais, como o ereto da postura sentado, a tarefa visual imposta e as posturas habituais do sujeito, porque, como eu tinha falado no começo, essa pesquisa só utilizou uma atividade por 20 minutos, e por 20 minutos esses foram os resultados obtidos, que um monitor alto ele conseguiria fazer uma exibição, ter
mais um conforto e menos ativação muscular. Porém, visto não temos dados concretos, visto isso há grande tempo, há uma jornada de trabalho há um tempo prolongado. Mas sempre buscando também incluir essas diferenças, como a postura da pessoa sobre o dia a dia e as posturas habituais e as tarefas que foram impostas a elas.